Olá pessoal da análise, estou dando continuidade aí, agora vamos falar de alguns exemplos. A gente definiu aqui o que é uma função limitada aí, rima integrável. Agora vamos calcular aí algumas integrais. Então vamos começar com um exemplo bem simples, né? Que é o exemplo 120, que trabalha aí com uma função constante. Então, observa o seguinte aqui, a função constante é uma função limitada, né? Porque ela é constante, então ela não aumenta nem diminui, ela é constante, então ela é limitada. Ela é limitada superiormente e ela é limitada inferiormente. Por exemplo, vamos pegar aqui um número k, um número qualquer, e definir a função f de x como sendo k para todo x no intervalo, onde k é uma constante fixada. E aí a gente vai pegar uma partição qualquer aqui, P, como sendo x0 igual a menor que x1, menor que x2, e assim por diante, menor que xn igual a b. A soma superior, então estou aqui, né? Vamos entender aqui, pegar o intervalo AB, estou aqui numa constante k qualquer, né? Ela pode ser positiva ou negativa, ela vai estar sempre aqui, constante, né? A função vai estar sempre constante aqui. Então, qualquer intervalo que eu pegar aqui, a função vai estar sempre k. Então, os subs dos subintervalos vão ser igual a k e os ínfimos também vão ser igual a k. Então, a soma superior de f nesse intervalo, né, é igual a k vezes a distância desse intervalo. Se eu tiro o k para fora, né, isso aqui cada um desse aqui é o meu delta x, né, então esse comprimento mais esse comprimento mais esse comprimento dá o comprimento total. Né? Ou eu posso fazer simplesmente aqui, né, fazer essa abertura aqui, vai ficar, primeiro aqui vai ficar x1 menos x0, depois vai ficar x2 menos x1, depois vai ficar x3 menos x2, e assim por diante, até o xn menos 1, o xn, né? xn menos o xn menos 1. Então, o x1 aqui vai cancelar com esse aqui, esse menos x2 vai cancelar com esse, e assim por diante, eu vou cancelar vários aqui, vai sobrar apenas o xn menos x0. O xn é b e o x0 é a. Isso acontece também, né, com a soma inferior. Então, o ínfimo é sempre k, então a soma inferior de qualquer partição vai ser k vezes b vezes a. Então, olha, sendo f constante, né, o supremo no subintervalo é igual ao ínfimo no subintervalo, que é igual a k para qualquer j. Bom, então eu tenho aqui, né, que as somas superiores são iguais às somas inferiores para qualquer partição. Então, é constante, né? Então, o sup desse conjunto aqui é igual ao ínfimo desse conjunto, porque eles são iguais, né? E eles são constantes. Então, a função sup do conjunto é a integral superior, aliás, o ínfimo do conjunto das somas superiores é a integral superior, e o ínfimo do contrário, sup do conjunto das somas inferiores, né, que é a integral superior, que é igual ao ínfimo do conjunto das somas superiores. São iguais a k vezes b vezes a. Então a função é integrável no intervalo, e sua integral é dada ali por k vezes b menos a, não b vezes a, b menos a. Agora vamos para o exemplo 121. Consideramos a função f no intervalo 0,1 a r definida por f de x igual a x. Então, o x aqui ele varia de 0 a 1, então é uma função limitada. E se é uma função limitada, a gente consegue aí verificar, né, se ela é rima integrável ou não. Então, a gente vai usar aqui o critério de integrabilidade aqui do Teorema 69. Vamos relembrar aí o Teorema 69. Então, o Teorema 69 nos diz que uma função é integrável se e somente se
dado qualquer epsilon positivo, existia uma partição P, tal que a soma superior em P menos a soma inferior em P, relativa à partição P, é menor que epsilon. Então, voltando lá. Então, vamos pegar aqui um epsilon positivo arbitrário e mostrar que existe uma partição que satisfaz isso para aquela função lá. Se a partição satisfaz isso, então, pelo teorema 69, a função é integrável nesse domínio. Então, vamos pegar uma partição aqui, seja uma... Então, para cada n, deixa eu pegar várias partições, considere a partição Pn dada da seguinte forma. A partição sempre contém os últimos dois elementos, os elementos extremos, né, 0 e 1. Então, aqui a partição Pn é dada por 0, 1 sobre n, menor que 2 sobre n, assim por diante, né? Menor que n menos 1 sobre n, menor que n sobre n. Então, só para a gente entender que são partições diferentes, né? A partição P1, por exemplo, ela vai ser 0, 1, 0 e 1, né? Só vai ter essa partição. O n igual a 1. A partição P2, por exemplo, é a partição 0, 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 e 2 sobre 2, que é 1. A partição P3, partição 0, 1 sobre 3, 2 sobre 3 e 3 sobre 3, que é 1, e assim por diante. Né? Partição P4 é partição 0, 1 sobre 4, 2 sobre 4, que o n é fixo, né? 2 sobre 4, 3 sobre 4 e 4 sobre 4, que é 1. Então, para cada n, eu vou ter aí uma partição Pn. Bom, agora vamos observar o seguinte aqui. Então, vamos lá, pegar aqui o intervalo 0 a 1. 0 a 1, pega essa partição Pn. Então, aqui eu vou ter aqui 1 sobre n, 2 sobre n, elas têm o mesmo intervalo, então 1 sobre n, aqui 3 sobre n, assim por diante, né? E aqui n menos 1 sobre n, e o próximo é n sobre n. Bom, a função, ela retorna x, quando eu aplico x. Então, aqui, ela está crescente, né? Então, eu estou aqui na soma inferior, vamos usar a definição aqui, né? A soma inferior, ficou sem espaço aqui, deixa eu pegar mais um espaço. Vamos usar esse espaço aqui. Então, eu estou aqui, vamos pegar aqui, né, um gráfico. Vou fazer o gráfico da função aqui. Pega aqui de 0 a 1. E aqui é o gráfico da função. É uma reta, y igual a x. E a gente está pegando aqui 1 sobre n, 2 sobre n, e assim por diante, né? N menos 1 sobre n e n. Bom, então cada subintervalo disso aqui a gente está pegando aí, a gente está primeiro fazendo aqui, né, a soma inferior. Então a soma inferior de f no Pn, nessa partição, né, vai ser o somatório de I variando aqui, né, estou pegando n partições, n subintervalos aqui, né, então vai ser o I variando de 1 até n, de mi, que é o menor valor, vezes a distância. A distância é 1 sobre n, a distância de cada intervalo. O mi aqui, por exemplo, pega esse intervalo aqui. O mi é esse valor aqui. Se pegar esse intervalo aqui, o mi vai ser esse valor aqui. Então, qual vai ser o valor do mi? Vai ser, olha,
O 1 sobre n aqui, né, ele não interfere, né? Eu posso tirar ele para fora, então vai ficar aqui 1 sobre n vezes o somatório de variando de 1 até n de mi. Bom, mi, se eu dividir aqui, né, o primeiro aqui é 0, né? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre n, que multiplica 0 mais o próximo aqui, né, é o menor desses dois aqui, né, porque ela está crescendo, então vai ficar 1 sobre n. Depois 2 sobre n, depois 3 sobre n, e assim por diante, né? Até esse último aqui, né? Que vai ser n menos 1 sobre n. Então, n menos 1 sobre n. Bom, o que dá isso aqui? Que é 1 sobre n que multiplica. Bom, isso aqui eu estou somando frações que têm o mesmo denominador, então aqui tem o mesmo denominador, vai ficar 1 mais 2 mais 3 mais n menos 1. Tiro esse n aqui para fora, vai ficar aqui, né, 1 sobre n ao quadrado, que multiplica 1 mais 2 mais 3 mais reticências mais n menos 1. Então, é a soma dos n menos 1 números naturais. Ele, inclusive, colocou a fórmula aqui. Ó. Somatória aqui de 1 até n é n vezes n mais 1 sobre 2. Bom, eu acho que ele equivocou aqui, né? Porque eu estou fazendo a conta, porque eu estou aqui, né? Pegando os inferiores. Então, nos inferiores, a soma vai ter aqui, né? Porque o inferior desse conjunto aqui é esse. O inferior desse outro é próximo, sempre da esquerda, né, que a função está crescendo. Então, eu só usar essa fórmula aqui, né? Então, para n menos 1, vai ficar n menos 1 vezes n sobre 2. Então, colocando lá, né? Isso aqui vai ficar n menos 1 vezes n sobre 2, né? Esqueci desse valor aqui. É 1 sobre n ao quadrado vezes n menos 1 vezes n sobre 2. Eu vou cancelar um n com esse n aqui, vai ficar igual a n menos 1 sobre 2n. Bateu aqui. N menos 1 sobre 2n. Analogamente, quando pega a soma superior, eu vou estar usando agora os pontos do lado direito. Vou fazer essa soma aqui Tn, né? Agora está certo, né? Aí, usando Tn, vai ficar n mais 1 sobre 2n. Então, agora vamos fazer a diferença dos dois aqui. Então, quando eu faço a diferença dos dois, eu tenho aqui, né? Esse primeiro aqui é igual a n menos 1 sobre 2n. Então, esse valor aqui é n menos 1 sobre 2n menos, melhor, esse valor aqui é n menos 1 sobre 2n. Esse aqui é n mais 1 sobre 2n. Então, é n mais 1 sobre 2n menos, esse aqui é n menos 1 sobre 2n. Então, o mesmo denominador, então, esse aqui é 2n, n menos n e 1 menos menos 1, que é 2. Esse 2 cancela com esse aqui vai ficar 1 sobre n. Bom, esse valor aqui, a diferença dele é 1 sobre n. Então, alguma coisa errada aqui, na conta dele, é mais 1, n mais 1, esse menos esse cancela com esse, vai ficar 1 sobre n. Não é menor, né? Mas
é igual. Bom, enfim, isso aqui é maior ou igual a zero, né? Isso aqui é igual a n. Se eu faço n ir para infinito, isso aqui vai para zero, então esse valor aqui vai para zero quando eu faço n no infinito. Então vai existir um n suficientemente grande, tal que esse valor aqui seja menor do que esse epsilon. Então, dado um epsilon positivo, existe um n suficientemente grande, tal que 1 sobre n é menor que epsilon. Mas 1 sobre n é igual a isso aqui, né? Então, existe essa partição que seja menor do que epsilon. Então, pelo teorema 69, né, a função aqui, a função 1 sobre x, a função f de x igual a x, ela é integrável nesse intervalo. Então, deve-se observar o fato de que termos considerado o intervalo 0,1 é irrelevante e foi utilizado apenas para tornar os cálculos mais simples. Tudo que se fez nesse exemplo aí, né, pode ser feito em qualquer intervalo AB. Bom, de fato, usa aquela função crescente, né? Pega o intervalo AB, divide ele em intervalos iguais, né? E faz essa conta. Então, vamos entender aqui, por exemplo, estou aqui com o intervalo AB, né? É o mesmo raciocínio, né? Função crescente, que identicamente ela é a função identidade, então ela está crescendo, e particiona isso aqui em n subintervalos, Pn, só definir o Pn como sendo aqui o primeiro sendo A, o segundo como sendo A mais 1 sobre N, e assim por diante, né? Depois o A mais 2 sobre N, até chegar ao B. Só pegar aqui o intervalo, ou senão, melhor, né? Pego o ΔX como sendo B menos A sobre N. Então, primeiro é o A, depois é o A mais ΔX, depois vai ser A mais 2 ΔX, e assim, né, vai chegar ao B. E usa esse mesmo raciocínio anterior. A gente vai ficar por aqui. Próxima aula a gente continua.